Abrir as Bíblias no livro de 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, página 322. 322. Primeiro Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, página 322. E iremos ler alguns versículos ao longo da mensagem. Como nós dissemos desde o início do culto, hoje celebramos o Dia das Mães. Houve um autor que escreveu acertadamente o seguinte: nenhuma nação é maior do que as suas mães, porque elas são as fazedoras de homens. E isto aplica-se muito bem à mãe que nós iremos ver hoje. A vida de Ana mostra-nos o retrato de uma mulher, de uma esposa e de uma mãe dedicada a Deus, que é um exemplo para todas as mães. Por isso, o propósito da mensagem, irmãos, é que nós, ao lermos a palavra de Deus, possamos ver o que é que Deus está a ensinar-nos sobre as mães. Ana é a mãe que a Bíblia mais detalha. Há muitas mães, mas aquela que recebe mais detalhe na palavra de Deus é precisamente Ana. O seu nome, Ana, fala de força, palavra hebraica para Ana, fala da sua beleza e significa graça, significa graciosa. Refere-se a alguém que é abençoado, neste caso por Deus, alguém que é benevolente. E enquanto nós vamos entrar na história real e verdadeira, gostaria que nós víssemos 3 lições importantes que aprendemos aqui com Ana. Uma mulher e uma mãe dedicada a Deus. São coisas que traçam o seu perfil, aquilo que ela era como esposa, que ela veio a ser como mãe. Primeira lição: Ana tinha um bom relacionamento com o marido. Então, vamos ver a história de uma mãe, um casal, e vamos ver Ana, como mãe, como esposa, tinha um bom relacionamento com o seu marido. A segunda lição: ela tinha um verdadeiro, um real relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, ela tinha um bom relacionamento no seu lar. E são estas 3 coisas que destacam esta pessoa, esta mulher, esta mãe, Ana. E por isso, irmãos, que as mães que estão aqui e as mães que vão ouvir esta mensagem dediquem também as suas vidas ao Senhor, a fim de darem um testemunho semelhante para a sua família, para os seus filhos, como Ana. Então, em primeiro lugar, Ana, uma mulher e uma esposa com um muito bom relacionamento com o seu marido. E vejam aí, versículo 1: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente,
porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Temos aqui o primeiro retrato, a primeira descrição do lar, do marido e de Ana. Vejam o seguinte, irmãos. Ana tornou-se uma mãe através da sua fé. Iremos ver isso mais à frente. Ela só foi mãe, ela não foi mãe apenas por ter o seu marido. Ela foi mãe por causa da sua grande fé. E ela vai aparecer aqui em 1 Samuel como, em primeiro lugar, uma esposa, uma mulher sem filhos. Ela está aqui, é uma esposa, tem o seu marido, e a Bíblia diz que ela era estéril, não tem filhos. Mas numa confiança total em Deus, ela não procurou ninguém mais, nem nada mais, para resolver esse seu problema de ser estéril. Ela só procurou ao Senhor. E vamos ver isso. Versículo 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era uma mulher com uma fé incrível, era estéril, e naquele tempo, como hoje há outras possibilidades, mas ela, para resolver o seu problema, mostrou a sua grande fé, foi perante o Senhor. E é por isso que ela, além de esposa, ela vai tornar-se mãe. Vai ser a mãe de um dos maiores homens que já andou na terra, que é Samuel. Samuel nasceu, ele é o fruto desta fé, desta confiança, desta entrega inabalável de uma mulher e da graça de Deus que ouviu o seu pedido e que respondeu. E por isso Ana vai dar à nação e vai dar ao mundo o maior legado que uma mulher e uma mãe poderá dar, que é uma criança dedicada a Deus. Ela não apenas tem um filho, ela tem um filho que ela vai dedicar ao Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, então vamos considerar aqui o seu bom relacionamento com o seu marido. E este é o ponto de partida muito essencial numa família. O ponto de partida que nós vemos aqui é importantíssimo numa família. Uma família que está a preparar e educar os seus filhos para Deus. O mais importante, irmãos, não é apenas o relacionamento entre os pais e os filhos, que é importante. É o relacionamento entre a mãe e o pai. Este relacionamento conjugal vai dominar o pensamento dos filhos, que os filhos olham para os pais. Os filhos estão a aprender sobre relacionamentos humanos com os seus pais. Os filhos estão a aprender, enquanto estão no lar, sobre o que é virtude, sobre o que é o pecado, sobre o que é o amor, sobre o que é o perdão, sobre o que é a simpatia. Os filhos aprendem sobre o que é honestidade, sobre o que é integridade. E eles aprendem isso no lar, eles observam o seu pai, observam a sua mãe. E isso vai pesar no seu crescimento. E assim, irmãos, bem no início, a palavra de Deus aqui é clara em nos falar do relacionamento entre Elcana, o marido, e a sua esposa, Ana. Agora, irmãos, antes de tudo, deixem-me dizer que o relacionamento aqui de Elcana com Ana, sua mulher, não era um relacionamento perfeito. Porque dizem que Ana era casada com um homem que era polígamo. Ou seja, a situação não era a melhor para Ana. Porque Ana tinha outra mulher rival em casa, porque o seu marido decidiu fazer aquilo que era contra a palavra de Deus, de ter outra esposa. E o pior de tudo para Ana, não apenas tinha uma rival, mas essa outra mulher estava a produzir filhos, tinha filhos. E Ana não tinha nenhum filho. E por isso Ana era a esposa
infrutífera, estéril, que não podia dar ao seu marido aquilo que ela mais desejava, que era filhos. O marido, como vemos, não era um homem perfeito. Esta não era a vontade de Deus, de ter mais de uma mulher. O projeto de Deus para a humanidade é unir-se ao homem, à sua mulher, e os dois, não é os 3 ou os 4, os dois, marido e mulher, serão uma só carne, serão marido e mulher, para toda a vida. Mas o versículo 3 mostra-nos que, apesar de tudo isso, o que é que aquele marido fazia, aquele esposo de Ana? Este homem subia da sua cidade de Ana em Ana a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Era um homem temente a Deus, apesar de tudo. Elcana, o homem, o marido levava a sua família, sua casa, até o lugar onde estava o tabernáculo, para adorar a Deus, e ele fazia isso pelo menos 3 vezes por ano em Siló, nas 3 festas obrigatórias. E então este marido era um homem de adoração. Portanto, Ana tinha um marido crente, um marido que era devoto, apesar de ser polígamo. Mas sendo crente, já era um bom pré-requisito para criar filhos também crentes. Então eles tinham, podemos ver aqui, tinham um relacionamento correto nesse casamento, porque juntos adoravam a Deus. Mas também vejam que fica aqui escrito no versículo 5 que Ana era amada pelo seu marido. Diz aí, Ana dava uma parte excelente porque amava a Ana. Então esta era a situação do lar onde Ana vivia. Elcana, o marido, não diz que ele amava a Penina, diz que amava a Ana, e por isso Ana estava lá à espera de poder dar para o seu marido também os filhos e de ela ter os filhos que ela tanto desejava. Portanto, Ana, uma mulher, uma esposa que tinha um bom relacionamento com o seu marido, e isso era algo que dava estabilidade, dava segurança à vida de Ana. A segunda lição que aqui temos, versículos 9 até 13, é que Ana também tinha um bom relacionamento com o Senhor. Vejam o que é que diz a palavra de Deus. Aí, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então aqui vemos que Ana, consciente do seu problema, sabia onde é que poderia ter a solução para o seu problema, que era ir diretamente ao Senhor. Vejam, irmãos, o que é que esta mulher fez. Vejam que fé leva uma mulher triste a entrar no lugar de adoração ao Senhor e derramar a sua alma, aquilo que ia no seu coração perante o Senhor. Ela conhecia a Deus, conhecia o poder de Deus, e Ana confiava naquilo que Deus podia fazer por ela. Ana queria um filho. Vemos, a palavra de Deus diz que ela estava mesmo em desespero. Queria um filho. Chorava, jejuava perante Deus. Tinha o seu coração quebrantado, porque não podia ter filhos. Mas vejam que ela vai mostrar que
ela não queria ter filhos por um motivo egoísta. Porquê? Porque ela está disposta que se Deus lhe der um filho, ainda que seja o único filho, ela está disposta a entregar esse filho para que ele possa servir ao Senhor. Irmãos, o melhor presente de Deus às mulheres é, de facto, quando elas anseiam ser mães, é terem esse filho. Porque os filhos, diz a palavra de Deus, são a herança do Senhor. E é Deus que possibilita que as mulheres possam ter os seus filhos. E por isso, Ana mostra aqui esta confiança tão grande, entregando-se em oração ao Senhor. Essa é a característica que a palavra de Deus destaca aqui nesta pessoa. Dizendo aí no versículo 9, Ana se levantou, depois que comeram, e ela foi e entrou na casa de Deus. E acontece que estava lá sentado também no tabernáculo, estava o sacerdote. E o sacerdote observou a aflição de Ana, mas não ouviu as palavras de Ana. Diz aqui a Bíblia que ela orava, diz o versículo 10, com amargura de alma, ou seja, profundamente triste, orou ao Senhor, orava e chorava. E o sacerdote Eli apenas via ela mexer os seus lábios. Ele não conhecia a história de Ana. E por isso ele olhou e pensou que Ana teria bebido vinho e estaria embriagada. Mas vejam o versículo 12 que diz que ela perseverava em orar perante o Senhor. Não foi o caso dela entrar, como às vezes nós fazemos, lançamos as nossas orações em algumas frases e achamos que já cumpri a minha obrigação. Hoje já orei ao Senhor e terminamos a oração. Diz aqui, ela era constante na oração, ela permaneceu no lugar. Ela ficou lá, o coração dela estava quebrantado. Ela continuou ali em íntima comunhão com Deus, um espírito de verdadeira adoração, porque ela sabia só Deus poderia conceder-lhe a bênção de ela ter um filho. E ela demonstra também, irmãos, além de ser uma mulher de fé em Deus, além de ser uma mulher de oração, é uma mulher de promessa, porque diz o versículo 11 que ela fez um voto, fez uma promessa a Deus. Ela disse, Senhor, se me deres a bênção de eu ser mãe, de eu poder ter um filho, eu vou dar esse filho, essa criança, para a tua glória, para o teu serviço. Isto mostra a essência que é de uma mãe que é dedicada a Deus. Ela está a orar por um filho, mas não é egoísta. Ela está disposta a abdicar dele, a devolver esse filho para Deus. E esta, irmãos, é uma característica importante de uma mãe que é dedicada a Deus. Hoje, claro, não se pede às mães para fazerem algo como Ana fez, era possível naquele tempo, mas hoje as mães podem orar e preparar os seus filhos para servirem a Cristo, levá-los ao Evangelho, para eles poderem servir na obra de Deus. Depois, em quarto lugar, irmãos, vemos aqui no versículo 13 uma outra característica nesta mulher. Era uma mulher que tinha santidade na sua vida. Porque, diz o versículo 13, que ela orava, chorava e orava, mas só se moviam os seus lábios. Ela não estava a orar em voz alta. E o sacerdote, vendo esta cena, pensou que ela estava embriagada. E ela vai responder, veja o versículo 14, e disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o vinho. Versículo 15, porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho,
nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Vão a ver esta característica? Não, eu não sou uma mulher entregue ao vinho. Eu sou uma mulher muito atribulada de espírito. Quantas vezes nós também somos assim? Temos tribulações na nossa vida. Temos problemas que trazem tristeza a nós e a nossa família. E essa é a hora de nós irmos à presença de Deus, em oração, em confiança, como estava a fazer aqui Ana. E quando ela responde que não é uma mulher de vício de vinho, ela está a mostrar que é uma mulher, está ali, naquele lugar, porque é uma mulher de fé e uma mulher de oração ao Senhor. E quando ali houve esta resposta tão lúcida, ele vai responder aí no versículo 17. Versículo 16 ela diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O tempo de oração é isto também, de nós dizermos a Deus tudo aquilo que vai na nossa alma. E então, perante esta resposta de Ana, versículo 17, então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vejam, Ana era uma mulher virtuosa, é como aquela mulher de Provérbios 31 que nós conhecemos, era uma mulher dedicada a Deus, era uma mulher com uma vida pura, e por isso no versículo 18, ela perante esta resposta do sacerdote, ela diz, e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vejam, ela toma para ela mesma que a sua petição vai ser atendida. E por isso saiu dali já alegre, já podia comer, já não estava triste, entregou o seu problema a Deus. O que mais ela podia fazer? Em oração. E esta é a fé verdadeira, irmãos. E assim ela regressa à casa, confiante naquela promessa que recebeu da palavra de Deus. E agora chegamos, versículo 19 em diante, ao ponto de viragem em que Ana, além de mulher, além de esposa, agora vai ser também mãe. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, deu à luz um filho, chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Porém Ana, e subiu, versículo 21, aquele homem Elcana com toda a sua casa, ou seja, ele, como fazia sempre, levou toda a sua família para adorar ao Senhor. Vejam, ele era um homem fiel a Deus, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. É uma mulher de palavra, vai cumprir a sua palavra. E Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames, então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros. Vejam como é que ela vai entregar o seu filho, o único filho que Deus lhe deu. Havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, um éfa de farinha e um odre de vinho, levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu Senhor, ela agora vai falar com o sacerdote. Meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe tinha feito.
Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Então, finalmente, Deus cumpre a sua vontade. Ana é mãe. O seu marido mostra a sua fidelidade, vai novamente adorar a Deus. Ana fica em casa com o seu menino para que ele cresça e possa depois levá-lo e entregá-lo para o dedicar ao Senhor. E chega aí à altura, versículos 24 em diante, em que ela leva o menino, e aqui vejam, vamos ver outra característica importante em Ana, é que ela leva o seu menino, já é muito mamãe ir entregar o seu filho, leva aquelas ofertas para acompanhar essa entrega do seu filho, 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor. Mas agora vejam outro aspecto do testemunho de Ana, está no capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E os irmãos podem ler em casa o resto do capítulo, onde ela vai levar o seu filho e louva e adora e canta para Deus este cântico de louvor. Deixou o seu filho com um testemunho altíssimo de louvor a Deus, e este é o testemunho grandioso desta mulher, com um coração grato, um coração agradecido por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Os versículos 18 e 19 do capítulo 2 mostram que ela continuou a ser uma mãe responsável. Porquê? Diz assim, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe, não foi o caso de teve um menino, entregou, olha, agora cuidem dele. Ela continuou, e assim são as nossas mães, ela continuou com o seu coração naquele filho que agora servia ao Senhor. E diz, a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Ela continuou a ser, com o seu marido, um casal que se amava, fiéis que iam adorar na casa de Deus, e ela levava a sua roupa que ela fazia para o seu menino. Samuel recebia da sua mãe a roupa necessária para servir no templo. Irmãos, o versículo 21 mostra que as bênçãos de Deus não ficaram apenas por dar a Ana um filho. Versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos, 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, quantos filhos é que ela teve? No total? 6. 6 filhos. Irmãos, a bênção de Deus é que enriquece, diz a palavra de Deus. E o testemunho de Ana é que ela nunca falhou na sua responsabilidade. Continuou a ser fiel ao Senhor, continuou com este filho no seu coração, certamente orava por ele, e este é o testemunho de uma mãe dedicada a Deus, uma mãe que ama o seu filho durante toda a sua vida. Em conclusão, irmãos, e para terminar, vou apenas colocar algumas perguntas. Não preciso, claro, que os irmãos possam dar-me qualquer resposta, mas queria que cada um pudesse pensar e, olhando para as mães, que perguntem a si mesmas, olhando para a Ana, será que podem ver em Ana um exemplo para também serem mães dedicadas a Deus? Ou então, se podem como mães ajudar outras mães a terem um bom relacionamento com Deus
e a preparar e ajudarem as mães mais novas para que elas tenham um coração assim também, como este exemplo de Ana. E a nós e aos homens que aqui estão, se somos responsáveis em guiar a nossa família nos caminhos de Deus. Esse é o exemplo que nós temos de Elcana. E com fidelidade, ele não ia sozinho adorar a Deus. Diz aí a palavra de Deus que ele subia com toda a sua família, levava a esposa, levava os filhos, as filhas, todos para adorarem a Deus no templo. Será que homens, maridos, também somos responsáveis em guiar a nossa família nos caminhos de Deus? E aos jovens, será que estão a honrar as vossas mães, como a palavra de Deus diz? Honra teu pai e tua mãe. Estão a obedecer às vossas mães? Se Deus vos deu uma mãe dedicada a Deus, se têm como mãe uma mãe dedicada a Deus, têm o melhor presente que Deus poderia dar a cada um de vós. Ninguém é perfeito, mas quando as mães amam ao Senhor Jesus Cristo, essa é a melhor dádiva que uma família pode ter da parte do Senhor. E devemos ser agradecidos. Irmãos, temos grandes lições com esta mulher, Ana, esposa, mãe, uma mulher com um bom relacionamento com o seu marido, uma mulher de fé e uma mãe que confiou em Deus e alcançou do Senhor aquilo que ela precisava para a sua vida. Que cada um de nós possa olhar para este exemplo e possamos ser fortalecidos assim pela palavra do Senhor. Amém, irmãos.